Bonjour, bonsoir, ça va bien? Eu sou a Prof. Cris, sou professora de francês e estou semanalmente aqui no Le Decollage com você que ainda não fala francês e deseja aprender para cada vez voar mais longe, fazer aqueles tão sonhados voos internacionais para lugares maravilhosos como Paris e outros destinos na França e também outros países maravilhosos de língua francesa. Eu estou aqui também para te ajudar a aperfeiçoar, melhorar o francês que você já tem. Talvez você já faça voos internacionais e precisa daquela mãozinha no pernoite, precisa de uma mãozinha também quando a tua chefe de cabine te pede para fazer aquele anúncio de bordo que você não esperava, porque já tem aquela gravação e você não imaginava, mas ela sabia que você falava em francês, porque ela foi tomar aquele cafezinho com você em Paris e viu que você falava francês. Então, é claro que ela não vai perder a oportunidade de, tendo um comissário a bordo que fala francês, pedir que ela faça anúncio de bordo, ao invés de colocar gravação. Olha que lindo! Então, e é pensando nisso que na aula de hoje eu vim trazer um tema aqui para vocês que já são, né, comissários, ou enfim, estão se preparando, esse tema que são vocabulário de emergência, né? Anúncios de emergência, vocabulário de emergência, que vocês às vezes precisam usar, ou em todo caso estão sempre aptos a colocar em prática caso seja necessário. Então, é nisso que eu quero te ajudar nessa aula de hoje. Vamos comigo? Vamos lá, gente. Le vocabulaire d'urgence. Então, quando a gente tem uma mensagem muito importante para passar, como é o caso de uma mensagem do momento de urgência, é importante que a gente consiga articular bem, né? Que a gente realmente fale e as pessoas nos entendam, não seja aquela coisa para dentro, ou aquela coisa tímida ou temerosa. Então, a segurança de falar tudo isso é muito importante. Para você, comissário, que precisa lidar com os passageiros a cada voo, para você que precisa fazer anúncios de bordo, para você que está apto a passar mensagens importantes em momentos de emergência, falar com segurança e com clareza é fundamental. Então, não deixe para depois toda oportunidade que você tiver de exercitar a tua fala, a tua pronúncia. E você pode fazer isso de diversas formas, até sozinho, até sozinha, sabia? Você pode se autogravar e se ouvir, perceber onde aquele som está legal, onde não está tão claro assim. Você pode falar na frente do espelho e qual o problema? Se ver se expressando. A gente pode até não dar tanta importância para isso, mas quando a gente pratica, a gente vai perdendo muitas inseguranças e a gente vai ganhando segurança e habilidades. Então, deixa a tua timidez, tá? Pratica, porque a tua prática, porque a repetição vai te levar cada vez mais àquela perfeição que você tanto deseja. Não falo de uma perfeição irreal, mas de uma perfeição no sentido de falar de maneira clara, de falar de maneira segura e de ser compreendido, porque é o que a gente quer quando a gente está se expressando, sobretudo quando a gente está numa posição de destaque, como é o teu caso dentro de um voo. Então, a palavra urgência em francês, ou emergência, que a gente fala urgência, é urgence. E aqui é urgente que você faça o som do U francês. Lábios de U, som de I. É o biquinho do francês tão importante. Não vai falar urgência, não vai falar urgência, é urgência. Não vamos ter preguiça de articular, tá, gente? É muito importante isso no francês. Francês precisa ter articulação. Urgence. Incêndio não é como a gente está vendo, né? A pronúncia correta é incendie. Incendie. Eu tenho aí duas nasais diferentes, dois sons que têm uma forte participação do nosso nariz, né? Sons que também saem pelo nariz. Então, é muito importante que a gente faça aí esses movimentos labiais. Incendie, incendie, incendie.
incendie. E mais uma vez, a repetição leva à perfeição. Evacuação, evacuação, evacuação. Ai, prof, não é action, não, é action, action. E não é evacuação, é evacuação. E mais uma vez, o francês. Alarma, alarma. Não é alarme, tá, gente? O E final é uma vogal muda quando ela não está acentuada. Alarma. Secours, secours. Aqui a gente tem o som do U, como a gente encontra no português. U mesmo, né? Secours. O S na posição final é mudo. Os franceses, inclusive, esse primeiro E aqui, eles também chamam esse E de E caduc. Em geral, a letra E sem acento a gente chama de E français, o E français. A pronúncia dele é E, lábios de O, som de E. E. Então, na palavra socorro, a gente tem um E francês, que é o secours. Secours. Mas esse E também a gente considera um E caduc. O que é esse E caduca ou caduco? Significa que ele pode cair. A gente pode passar por ele de maneira bem veloz e a gente quase nem sente. Por exemplo, é muito comum os franceses falarem secours. Secours, tá? Esse E caduc, ele pode estar presente em muitas palavras que possuem, né, que tem o E francês, tá? É muito comum a gente escutá-los falarem au revoir ao invés de au revoir. Não está errado, você pode falar au revoir, tá certíssimo. Mas você também pode deixar esse E caducar, fazê-lo cair e falar como um nativo. Au revoir, tá? Outro exemplo, cavalo. Cavalo em francês é cheval. Cheval. O E francês. Lábios de O, som de E. Cheval. Mas a gente pode deixar esse E cair também, porque ele é um E caduca. A gente pode falar cheval, como os nativos falam. Cheval. Tudo bem? Ok? Très bien. Fogo, feu. Feu. Saída de emergência. Sortie de secours. Sortie de secours. Colete salva-vidas. Le gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage. Masque a oxigênio. Masque a oxigênio. E aí, gente, vocês falam, vocês repitam, vocês se escutem falando, tá? Porque costume de casa vai à praça. Quanto mais você treina em casa, mais quando você estiver ali, no momento de você falar, você vai se sentir mais seguro. Porta d'urgence. Evacuer. 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 Prof. Cris, por que eu não escutei esse R final? Se o R na posição final é uma consoante pronunciada. Ele é, exceto quando vem antecedido pela vogal E. Toda palavra terminada em ER, esse ER forma uma combinação, e ele tem o som E de você, tá? Se fosse qualquer outra palavra, terminando por qualquer outra vogal seguido de R, você ouviria o som do R. Isso é uma especificidade das palavras terminadas em ER. E é muito comum a gente ter verbos terminados em ER, porque o maior grupo de verbos no francês é o grupo 1, e a principal característica desse verbo, desse grupo, é que todos os verbos terminam em ER. Aide, ajuda. Pompier, pompier, bombeiros. Médecin, médecin. Não é médecine, por favor. Médecin. Hôpital, hôpital, não é hospital. O L no francês jamais tem som de U. Hôpital. Agressif, agressiva, quando tem um passageiro a bordo, agressif, agressiva. Danger, perigo. Sécurité. Mais uma vez aí, toda a importância para o U francês, o U.
sécurité, sécurité, péril ou danger são sinônimos. Iminent, perigo iminente, iminent, iminent, panique, panique, pânico. Agora, algumas dessas palavras em contextos, em frases, né? Então, prof, você me ensinou a falar a palavra socorro, mas como que eu grito por socorro? Como que eu peço socorro? Au secours, au secours, tá? Voilà. Não vou ler as traduções porque vocês já têm aí na frente, então não precisa todo mundo ler super bem em português, vou só me concentrar no francês. Il y a, essa expressão que significa tem, il y a un incendie à bord. Il y a un incendie à bord. Aqui eu faço a conhecidíssima, famosíssima liaison, que nesse caso é obrigatória, então eu não posso dizer un incendie, não posso. Eu tenho que colar un incendie. Il y a un incendie à bord. Il faut évacuer l'avion immédiatement. Il faut évacuer l'avion immédiatement. Où sont les sorties de secours? Où sont les sorties de secours? Mettez votre gilet de sauvetage et suivez-moi. Mettez votre gilet de sauvetage et suivez-moi. Sigam-me. Respirez normalement et calmez-vous. Respirez normalement et calmez-vous. Aqui são sempre frases num contexto de emergência, então são frases para guiar os passageiros que podem estar preocupados, inquietos ou até mesmo em pânico. Por isso são frases sempre no imperativo. É quando você está dando coordenadas, instruções, orientações, ordens, tá? Por isso que elas têm esse tom. N'essayez pas d'ouvrir la porte d'urgence sans instruction. Sans instruction. N'essayez pas d'ouvrir la porte d'urgence sans instruction. E esse sans instruction eu preciso colar, preciso fazer liaison, porque isso é muito comum depois de preposições. Nous avons besoin d'aide médicale d'urgence. Nous avons besoin, nós precisamos de ajuda médica urgentemente. Nous avons besoin d'aide médicale d'urgence. Tous les passagers doivent se rassembler au point de rassemblement. Tous les passagers doivent se rassembler au point de rassemblement. Restez assis et attachez votre ceinture de sécurité jusqu'à ce que l'avion s'arrête complètement. Essa aqui é a que a gente mais escuta quando a gente está viajando. Restez assis et attachez votre ceinture de sécurité jusqu'à ce que l'avion s'arrête complètement. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Suivez les instructions de l'équipage. Não entrem em pânico, sigam as instruções da tripulação. Ne paniquez pas, suivez les instructions de l'équipage. Aidez les autres passagers si possible. Les pompiers sont en route pour nous aider. Les pompiers sont en route pour nous aider. Tenez-vous prêt à évacuer l'avion si nécessaire. Tenez-vous prêt à évacuer l'avion si nécessaire. Veuillez garder vos mains sur vos têtes pendant l'évacuation. Veuillez garder vos mains sobre vossas cabeças, vos têtes, pendant l'évacuation. E esse sur é bem importante, né? Porque a gente também tem o sous. Então, sur é sobre, sous, sob. Sur, em cima, sob, sous.
embaixo. Então é isso, gente. Eu trouxe essas frases porque eu acho que elas são muito úteis, elas fazem parte ou podem fazer parte do dia a dia de trabalho de vocês ou do dia a dia de trabalho de você que quer abraçar essa profissão. Então é muito importante que vocês tenham total fluidez, segurança para expressar, para ler, para dar essas palavras de ordem, de orientação a bordo de aeronaves. Por isso que a gente está sempre trazendo também temas assim, voltados para a expressão oral, para que a gente possa praticar, e você pode assistir esse vídeo mais de uma vez, e você pode parar. Depois de cada frase que eu vou lendo, você para, você lê, você fala, você se imagina naquela situação, e você vai ganhando interiormente mais força, mais coragem, e mais autonomia também para falar, para colocar em prática, caso seja necessário, caso alguém aí conte com você no teu voo, tá bem? Se essa aula te ajudou, ajuda a gente aqui no canal, fazendo a tua inscrição, deixando o teu gostei, a gente vai ficar muito feliz. Pode comentar também, fica à vontade. E pode nos seguir nas nossas redes sociais, a gente está sempre por lá também, trazendo conteúdos que nós consideramos relevantes para o uso do teu francês no dia a dia, no pernoite, no teu trabalho, tá bem? Bisu da Prof, é sempre um enorme prazer para mim estar aqui com você, compartilhar o meu saber com você, as experiências ao longo de todos esses anos que eu pude morar lá e compartilhar tudo isso é maravilhoso. Bisu, a gente se vê na próxima aula. Au revoir!